O processo envolvendo o ex-presidente Bolsonaro e seus altos comandantes militares segue gerando debates acalorados. Como era previsível, os ministros do Supremo Tribunal Federal acolheram a acusação questionável apresentada pelo PGR, pelo Paulo Gonet, do Ministério Público, formalizando a condição de réu do ex-mandatário na investigação sobre a suposta tentativa de golpe. Nesta análise, examinaremos a atuação da defesa de Bolsonaro, ao apontar supostas falhas processuais, enquanto o ministro Flávio Dino enfrentou constrangimento ao tentar justificar o episódio das armas apreendidas. O destaque inicial fica por conta do comentarista Marcelo Lins, que em sua argumentação comparou equivocadamente este caso ao da Operação Lava Jato. Marcelo Lins, esperando apoio do especialista em direito penal, Dr. Tiago Bonito, sofreu um revés quando o jurista, especialista na área, destacou a evidente postura tendenciosa do STF no tratamento dispensado aos advogados de defesa. A situação expôs as contradições no discurso dos críticos do ex-presidente, demonstrando como tentativas de equiparações históricas podem se revelar falaciosas quando analisadas à luz do devido processo legal. E venhamos e convenhamos, é tudo que esse rito, tudo que esse processo não tem, né? O devido processo legal. Tudo que o juiz Alexandre de Moraes não está seguindo é o processo legal. Vamos ver a vergonha que os militantes vão passar nesse vídeo. A gente tem notado aqui e ali, no tom às vezes da defesa do ex-presidente Bolsonaro e daqueles que estão sendo acusados desse ato golpista, a repetição de alguns argumentos que a gente ouviu lá atrás, na época da Lava Jato, sobre cerceamento do direito à defesa, sobre a falta de acesso a todas as provas, sobre uma tendência nos julgadores acima do que deveria acontecer. O senhor acha que essa estratégia faz algum sentido? É possível traçar algum paralelo entre o que aconteceu lá atrás e depois os desdobramentos, até a declaração de suspeição do então juiz Moro e depois a nulidade dos processos? O senhor vê que tenta-se construir um caminho nesse sentido também, agora por parte de parcelas da defesa dos acusados, ou não faz sentido nenhum esse paralelo? Olha, Lins, eu sempre tendo a ouvir com muito cuidado e prestar bastante atenção quando as defesas alegam cerceamento de defesa, né? Porque essa não é uma tese de defesa que vai vingar sempre, né? Então, sim, a pessoa está dizendo que foi cerceada, aonde, como, no quê, de que forma? E, eventualmente, você pode ter alguns elementos aí, né? Ou que gerem também nas defesas a impressão de que não existe ali uma paridade de armas. Por que eu estou colocando essa questão? Né? O Ministério Público teve quase 90 dias para redigir uma denúncia desde que recebeu o inquérito finalizado. As defesas pediram esse mesmo tempo para poder apresentar suas respostas escritas e esse pedido foi negado. Assim, seria razoável dar o mesmo tempo para as defesas que a acusação teve. Não é o que diz a lei diz 15 dias para cada um, né? Mas o Ministério Público usou mais tempo. Esse é um cerceamento de defesa que causa uma nulidade, que torna esse processo imprestável? Não, claro que não. Isso, inclusive, é um pedido que vários advogados fazem para juízes de primeiro grau, para tribunais, e muitas vezes não é acolhido, muitas vezes é acolhido, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, você tem uma sinalização de que não há uma especial boa vontade com as defesas, né? As defesas disseram, olha, não tive acesso a todos os documentos. A resposta do ministro relator foi, todos os documentos estão ali. Eventualmente não estão organizados, não estão, né, colocados separados da forma como seria mais legível para a defesa. A gente tem que lembrar também que esse é um processo que você tem muito material, né? Você tem ali transcrições de uma série de conversas que foram obtidas em celulares, etc. E é importante que a defesa tenha um tempo, tenha condições de poder exercer bem o seu papel, até para prestigiar o devido processo legal e a gente poder ter uma condenação, né, ou uma absolvição, independente do que é a ideia inicial de cada um, mas que seja derivada de um devido processo legal. Aqui a ideia é mais ou menos a seguinte, o caminho que se trilha é o que vai determinar ali o resultado. Um caminho que segue o devido processo legal chega num resultado justo, um caminho que pega atalhos não chega num resultado justo. Acho que essa tem que ser uma preocupação da primeira turma hoje, como foi uma preocupação do Supremo lá atrás na Ação Penal 470, no Mensalão,
onde não houve muitas alegações de cerceamento de defesa, nenhum tipo de problema assim. Houve ali um cuidado muito grande com a parte procedimental, justamente para não dar margem a nenhum tipo de alegação nesse sentido. Outro militante que acabou sendo exposto durante o debate foi o jornalista Otávio Guedes, que saiu com a pior. Ele tentou argumentar que a defesa de Bolsonaro e dos generais havia, de certa forma, reconhecido a tentativa de golpe, já que os advogados não teriam refutado as acusações diretamente, limitando-se apenas à defesa técnica de seus clientes. Porém, o especialista em direito penal presente no programa rebateu essa narrativa na hora, com um exemplo claro e objetivo. O criminalista demonstrou ao vivo como a afirmação de Guedes não fazia sentido, mostrando que a atuação da defesa está focada na garantia do devido processo legal e não invalidar ou não as acusações. Mais uma vez, a tentativa de distorcer o debate jurídico caiu por terra diante de argumentos sólidos, pois contra fatos não há argumento. E o que parece é que esses pseudo-jornalistas não aprendem isso, não entendem isso. Vão sempre passar vergonha por causa de suas opiniões enviesadas, de suas opiniões políticas, de seus lados partidários, pois todos eles têm tendência à esquerda e tomam partido nos seus comentários. Fiquei com a sensação que na sustentação dos advogados, eles não questionaram a materialidade do crime, mas sim a autoria. Ou seja, praticamente admitiram que houve sim tentativa de golpe. Mas diziam assim, mas o meu cliente não participou, não há provas de participação dele. Isso é comum nesse estágio do processo em que discute só as preliminares, ou os advogados poderiam também ter colocado em dúvida a materialidade da denúncia? Veja, Otávio, essa é uma outra questão que surgiu também, mas eu acho que é comum nas defesas você olhar para o seu cliente, né, e tratar da situação dele e não valorar a situação dos demais. Eu acho que não é usual a defesa olhar para aquilo que é atribuído aos outros réus e tentar dizer se aquilo é crime ou não é crime. Em geral, o que você faz? Fala, olha, o meu cliente não participou disso, seja isso o que for, seja isso um crime ou seja isso um não crime, mas ele não participou. Então, até dá um exemplo do roubo a banco, né? Então, são 5 pessoas roubando um banco e o meu cliente estava passando na rua e aí ele é imputado, ele é acusado de ter participado do roubo a banco, de ser um vigia do roubo a banco. Eu vou dizer, olha, ele não participou, ele não conhece aquelas pessoas, ele não faz parte daquilo. Agora, nessa defesa, eu não vou dizer, olha, mas ainda que ele tenha participado, aquilo não foi um roubo a banco. Isso não seria técnico. Se você valorar, você discutir o que os outros fizeram, não faz parte, em geral, da defesa. Eu não acho que eles assumiram que teve uma tentativa de golpe. Eles simplesmente não se manifestaram sobre isso. Eu acho que também não é papel deles se manifestar a respeito disso. Um dos momentos mais interessantes dessa discussão acalorada ocorreu quando o professor e comentarista Pablo Hortelado demonstrou evidente preocupação ao analisar o crescente apoio popular ao caso da cabeleireira Débora. Segundo sua análise, se o STF não agir com cautela, poderá haver um movimento favorável à anistia geral, incluindo figuras de maior relevância no processo. A reação dele revela o desconforto de certos setores diante da possibilidade da absolvição do ex-presidente Bolsonaro e dos acusados nos eventos de 8 de janeiro. Eu queria chamar a atenção para uma coisa, que esse julgamento ele tem um julgamento jurídico e tem um julgamento político. E eu acho que às vezes a corte não está prestando muita atenção, a devida atenção na dimensão política e não está fazendo uma estratégia jurídica adequada. Eu chamo a atenção que esse caso da Débora ganhou o país, não está restrito aos círculos bolsonaristas, há muita simpatia com o caso dela. As pesquisas de opinião estão dando 37% de apoio à anistia, e tem muito a ver com o caso da Débora, e ela pode contaminar o julgamento dos peixes grandes, não é? Porque qual tem sido a estratégia dos acusados? Misturar os peixes grandes, que fizeram violência, que tramaram um golpe de Estado, com as pessoas eventualmente que foram lá gratuitamente, que não sabiam muito bem o que estava acontecendo, se somaram ali e não fizeram nenhum ato de violência ou vandalismo. Então, misturando tudo, usando essas pessoas como símbolos da anistia, que vai terminar perdoando os grandes operadores do golpe de Estado, da tentativa de golpe de Estado. E eu acho que a corte ela precisa entender essa estratégia e atuar com prudência, né, diferenciando aí as ênfases para não permitir que
que esse movimento pela anistia, que está grande no Congresso, o Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo está fazendo um levantamento junto com os deputados e está mostrando que está ganhando grande adesão entre os deputados o apoio à causa da anistia, e se isso não for contido separando esses dois, o estrago pode ser grande. No plano jurídico, o ministro Flávio Dino enfrentou dificuldades ao tentar fundamentar a acusação de associação criminosa armada. Sua argumentação inicial sofreu reveses quando citou como armas itens como canos de PVC, luvas de proteção. Na tentativa de recuperar a linha de raciocínio, alegou que militares e policiais que naturalmente portam armas estariam envolvidos, mas essa justificativa apenas fragilizou ainda mais sua posição. Soldado Marcela, falando em barra de ferro, cercas, bicicletários, escudos anti-motim roubados, tacos de beisebol, tacos de hóquei, mastros de bandeira, canos de PVC e luvas reforçadas. Então, é este conceito de arma que nós estamos tratando aqui, este conceito que esteve no 6 de janeiro, lá no Capitólio. Lembro que muitos dos participantes eram policiais e membros das Forças Armadas. E estes, não há dúvida, esses só andam armados. Eu não conheço um que não ande armado, seja os da ativa quanto os já reformados. Todos andam armados. Há alguns que são mais apaixonados pelas suas armas do que pelos seus cônjuges. Dormem com as armas debaixo do travesseiro. Dormem com as armas na cama. Dormem com as armas ao lado da mesa de cabeceira. Transportam para onde vão. Eu fui governador de um estado, fui ministro da Justiça, essa é a realidade. Então, se havia, como de fato havia, inequivocamente, no conjunto de atos, a presença de integrantes das forças policiais e das Forças Armadas, não há dúvida, estavam armados. Porque essa é da natureza da função, diria que mais do que um direito, é um dever. E houve, ministra Carmen, apreensão de armas, inclusive nos ônibus, consta também nos inquéritos policiais quanto ao chamado 8 de janeiro. Por outro lado, o advogado Celso Vilardo, representante da defesa do ex-presidente, manteve uma linha argumentativa coerente. Ele destacou que a narrativa sobre os eventos de 8 de janeiro foi construída artificialmente para incriminar seu cliente, além de apontar restrições injustificadas no acesso integral às provas, que poderiam conter diálogos selecionados de maneira tendenciosa. A atuação técnica da defesa continua demonstrando as inconsistências processuais deste caso, que é o que mais tem, inconsistência processual. Mas Alexandre de Moraes não liga para nada disso. O importante é que prevaleça a vontade dele. Nós não vamos responder perguntas, o resultado está posto, vamos nos defender durante a ação penal. Agora, eu acho preocupante, porque a defesa vem dizendo há muito tempo duas coisas. Quando se fala da materialidade, inclusive retratada por um filme, nós estamos falando de 8 de janeiro, que é algo que o presidente não está envolvido, não esteve envolvido, só na denúncia é que surge esse envolvimento, porque nem no relatório da Polícia Federal surgiu. E ontem na minha sustentação eu disse, essa é a minha preocupação. Criou-se uma narrativa do 8 de janeiro para envolver o presidente. Essa que é a verdade. Porque, na verdade, a materialidade que foi dita hoje nesse julgamento é a materialidade do dia 8. E isso, o presidente não tem nem remotamente um envolvimento. E a segunda coisa é que eu não quero parecer repetitivo, como eu disse, decisão do Supremo se cumpre, mas eu avisei que a defesa teria um prejuízo, nós avisamos que a defesa teria um prejuízo concreto com a questão de não ter a totalidade dos elementos de prova. E hoje, o que aconteceu aqui? Trechos de diálogos, partes de depoimentos, não sabemos em qual contexto eles foram colocados, não sabemos de que forma eles foram colocados. Então, vamos provar a inocência? Vamos provar a inocência, mas nós precisamos ter liberdade de defesa, senão é muito complicado. O alerta que nós estamos fazendo desde a apresentação da defesa e na sustentação oral de ontem, é o que aconteceu hoje. Trechos de diálogos, esses trechos
estão dentro do contexto, fora do contexto, tem alguma coisa a mais ou a menos? Nós não sabemos. Então, nós precisamos ter, esperamos que tenhamos, a partir de agora, uma plenitude de defesa, que é o que determina a Constituição Federal. Vocês já perceberam como a grande mídia está empenhada em justificar todas as medidas questionáveis do STF, ao mesmo tempo em que tenta desqualificar qualquer argumento da defesa. Hoje, Alexandre de Moraes apresentou um vídeo que sequer fazia parte do processo, surgindo do nada para tentar fortalecer a sua tese, sua narrativa. Em nenhum país do mundo, juízes assumem o papel de acusadores, isso é papel do promotor público, buscando provas para sustentar um caso. Seu dever é julgar, não atuar como parte da acusação. Essa acusação é feita pelo Ministério Público. Além disso, ele disseminou uma informação falsa, cometeu o crime de fake news, como ele próprio disse, ao afirmar que o ex-presidente Donald Trump teria elogiado o sistema de urnas eletrônicas do Brasil. Olha só, o juiz que processa por fake news está cometendo fake news. Algo que foi rapidamente desmentido nas redes sociais. Diante de tudo isso, o que vocês acham? Qual a sua opinião? Será que o caso da Débora pode despertar um sentimento de indignação nos brasileiros e finalmente unir o povo contra esses abusos? Deixe seus comentários. Vou procurar ler cada um e responder o máximo possível. Agradeço imensamente a todos que chegaram até aqui ao final desse vídeo e confiaram nesse trabalho, deram um voto de confiança a esse canal. Até o próximo vídeo e que Deus nos abençoe. Abençoe a sua casa e a sua família. Fique com Deus.